Bota o Disco Aí apresenta Cachorro Grande. Episódio de hoje, Baixo Augusta. Versão joseense, Caveira Records. Fala, seus canudos! Está começando mais um Bota o Disco Aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Aliás, não se esqueçam de ativar o sininho, assim vocês podem receber as notificações dos próximos episódios. Junto com o Gigola, nosso convidado especial do Podcalha. E aí, Gigola? E aí, pessoal, como vão todos? Samir, obrigado pelo convite. Caveira, uma boa noite, que eu não sei se as caveiras saem de dia, então uma boa noite pra você. Segundo a música da vovó Mafalda, é quando elas saem da tumba, né? Então, fico aqui marcando uma boa noite pra vocês. Obrigado pelo convite, nosso podcast irmão, Bota um Disco Aí. Estamos junto nessa empreitada dos podcasts alternativos, independentes, e é um prazer estar aqui e para falar da, talvez, a banda mais importante na minha vida na década de 2010 e ainda que tenha acabado uma das minhas favoritas até hoje, é uma das coisas que eu mais escuto. Então, você que tá assim, se perguntando, na verdade a gente tá dando uma de João Kleber, né, como você fala, já tá no título, a gente vai falar sobre o Cachorro Grande com seu álbum Baixo Augusta. Segundo você, não é o seu favorito, né? Não, cara, na verdade não. Esse disco, ele na verdade talvez o segundo que eu goste menos da Cachorro Grande, mas eu gosto muito também de falar dos discos que quando eu faço um ranking, assim, acabam ficando embaixo, eu gosto de falar deles, pra mostrar o lado bom deles, mas pra também explicar por que eu não gosto tanto. E é óbvio que essa análise eu faço dentro do universo Cachorro Grande, né? É óbvio que é um disco que eu gosto, é óbvio que é um disco que eu escuto, né? Mas é que nem, por exemplo, eu sou muito fã de Oasis, e dentro desse universo de Oasis tem muita briga entre os fãs de Liam e os fãs de Noel hoje em dia. Desço o pau no Liam, mas é claro que é dentro do universo Oasis. Eu adoro a carreira dele, vou no show. E é mais ou menos isso que acontece, né, com o Baixo Augusta, álbum de 2011. E isso, 2011, é o sexto disco da Cachorro Grande. E eu acompanhei o lançamento, tudo mais, e enfim. Vai ser muito legal desdobrar aqui. Foi muito legal também revisitá-lo. Obrigado pelo convite, foi muito legal lembrar porque que eu não gosto tanto, mas ver que tem muita coisa boa dentro dele. Yes! Everybody, right. A banda é formada atualmente, atualmente não, mas como a última formação foi por Beto Bruno, vocal, Marcelo Gross, guitarra, Rodolfo Cringer no baixo, Pedro Pelotas nos teclados, Gabriel Azambuja na bateria, e a banda já lançou seus 9 álbuns e um DVD ao vivo, e esse é o 5º álbum, né? Certo? Sexto. Eu confesso que eu tinha tentado o primeiro álbum e não tinha curtido tanto, então eu achava muito legal a capa desse disco, e eu comecei por esse álbum, de fato real, a minha jornada pelo Cachorro Grande, e eu não sei porque eu me apaixonei por ele. Acho que ele tem muita diversidade em som, tenho minhas críticas também sobre o álbum, mas eu acho que gostei porque ele saía muito mais era um pouco diferente daquele negócio mais cru do primeiro, que eu falei, nossa, é bem interessante certas coisas que eles colocam aqui. Não sei se ele pode ser o meu melhor, porque eu não vi toda a discografia ainda para afirmar alguma coisa, mas ele fica no coraçãozinho quentinho. Mas existe uma diferença entre maior e melhor, né? Maior são números, isso sempre vai ser. O maior álbum da Cachorro Grande é o Pista Livre, o terceiro disco, o primeiro que eles assinam com a Decca Records. É o que tem Você Não Sabe O Que Perdeu, Sinceramente, Velha Amiga, Desentoa, é o com maior hits. Mas o melhor sempre vai ser sobre o seu gosto, e não tem problema você pegar um álbum obscuro para gostar mais, né? Só fazendo, você falou da formação. Nesse álbum aqui, e o que começou no anterior, o Cinema, que eu gosto muito, e nesse daqui, o Beto Bruno toca bastante guitarra. Eles tentam ser uma banda de 2 guitarras na maioria das vezes, inclusive ao vivo, mas aí com Costa do Marfim, que aí, puta que pariu, é maravilhoso, que é o próximo álbum, recomendo pra quem não conhece. Aí o Beto foca só nos vocais, né? E inclusive esse álbum, já começo falando que a própria Cachorro Grande, claro que foi nele que houve uma ruptura,
que a Cachorro Grande percebeu que estava fazendo cover dela mesma, né? E ele é um álbum que puxa um pouquinho mais pro final dos anos 70. Até então a banda era bem anos 60, bem sessentista. Começou no Todos os Tempos, que é o quarto disco, a puxar um pouco mais dos 70. E aqui é bem final dos anos 70, principalmente os pianos do Pelotas, né? E aí que eles falaram que não, vamos sentar, chamaram o Educar e fizeram os dois outros álbuns saindo totalmente da caixa, né? Porque aqui eles perceberam, a gente tá fazendo cover da gente mesmo. Mas o álbum tem seu valor, sim, e no faixa a faixa ele tem hits legais, assim, que tocaram. Eu lembro que esse álbum, salvo engano, ele foi lançado virtualmente também, como eles tinham assinado com a Trama atual. Só foi o único álbum. Falecida Trama virtual. Falecida Trama, né, cara? Que é uma pena. A Trama era o Orkut da música, né, na época. Virou. Sim, foi onde eu descobri muita banda do indie atual que hoje tem suas gravadoras e outras que não tem mais, mas foi lá que eu descobri muita coisa, como Vanguard, Garotos Suecas, entre outras. Boa, legal. A Trama que começou com uma rede social chegou a virar um estúdio, uma produtora, né? É uma pena mesmo que acabado. E não só com bandas novas, né, Samir, mas ela também ressuscitou, por exemplo, Plebe Hood, Inocentes, que passaram a tocar ali, né, a galera passou a conhecer essas bandas dos anos 80 que a Trama começou a colocar no espaço deles, né? Acho que era mais ou menos o que tem no estúdio Show Livre hoje em dia. A gente tinha o estúdio Trama também, muita gente legal se apresentou ali. E esse disco, cara, ele vazou. Não, mentira, não é que vazou, ele foi disponibilizado inteirinho na internet. Eu chamo a atenção que ele tem duas B-sides, dois lado Bs que não estão no Spotify. Saiu. É um vinilzinho de 6 polegadas, edição de colecionador. Quem Diria e Quem Vive o Amor. Né? Uma cantada pelo Beto Bruno, lado B cantado pelo Marcelo Gross. E edição de colecionador. Uma vez eu perguntei pro Beto Bruno no Instagram se existia alguma chance delas caírem na plataforma de streaming. Ele respondeu, cara, eu nem tinha me tocado que não tá. Vamos correr atrás disso. Mas isso tem mais de um ano e até hoje elas não apareceram aí no Spotify para escutar. Isso. Só tem no YouTube. Eu pesquisei e falei, nossa, que interessante, lançou um compactinho, porque ele, pelo que eu entendi, eles lançaram o vinil e eles vinham junto esse compacto. Não lembro se eles tinham feito um crowdfunding para fazer a parte do disco e ele veio, mas eu não tenho certeza absoluta. O vinil, ele é muito, muito bonito, a cor dele. Ele é tipo um marrom meio translúcido, alguma coisa assim, quase meio bronze, enfim. Eu acho... E eles fizeram umas gravações no estúdio, né? Eles fizeram algumas gravações e depois colocaram na internet. Eu não achei muita coisa assim inteira. Eu vi alguns trechos e eu fiquei muito curioso, porque eu sou desses loucos que eu fico viajando, o que é esse som? Aí eu quero procurar vídeos e nem sempre tem disponível, né? Legal, porque ao vivo nem sempre eles tocam, né? Eles não tocam geralmente com os instrumentos que tem, né, do estúdio. Não. Tanto que esse disco tem, enfim, a gente fala melhor no faixa a faixa, mas ele tem voz, em alguns momentos tem metais. Tem a última faixa deles que é praticamente impossível de tocar ao vivo, pelo menos para a formação da Cachorro Grande, assim. Então eles foram comentando com vários overdubs, né, em cima. Mesmo assim, eu acho um disco mais cru. Eu acho que o objetivo inicial era tentar voltar ao começo de carreira, mas ao primeiro disco, quiçá o segundo, que é bem sujo, né? Mas eu acho que não funcionou. Isso eles também falam, né? Mas pra gente não ficar falando também só mal do disco, eu acho que é um disco que ele tem belas viradas, ele tem belos pianos do Pelotas. O Pelotas saindo um pouco do piano clássico, que ele sempre tocou na Cachorro Grande, e tocando pianos um pouco mais elétricos. E bons timbres de guitarra do Marcelo Gross também. Eu lembro que ao final de 2000 foi isso, ao final de 2010, ou já no começo, enfim, alguma casa aqui na Augusta, eles tocaram esse disco na íntegra, assim, fizeram um especial que para os fãs, esse é o novo disco, e tocaram. Na época tinha as duas B-sides também do compacto, eles incrementaram no show, assim. Aí, mas assim, um negócio bem... Era liberado Jack Daniels, assim, foi bem louco, assim. Fantasma do Natal passado, o boizinho, né? O Gabriel, ele errou, eles pararam, começaram de novo. Foi um negócio bem rock and roll, assim. Eu lembro... Isso você acha vídeo, sabe? Depois eu te mando deles fazendo essa estreia, assim.
Eu quero ver, porque eu fico muito. Acho que uma parte triste quando você vai vendo uma banda e ela vai se tornando muito, com muitos discos é que nem sempre você consegue ouvir o álbum inteiro e você não acha, às vezes, nem em vídeos assim de faixas específicas. E aí eu dou um agradecimento porque ontem teve virada SP e eu vi Bala Desejo e quase tocou todas as músicas, a maioria. Vai ter episódio no Podcária lançado pelo Podcária, né? Sobre Bala Desejo, sim, sim, sim. E eu não vejo a hora de gravar e tem muita coisa boa para falar. Enfim, voltando ao Cachorro Grande, eles não moravam em São Paulo, né? Eles se mudam para Augusta, por isso que é o nome do disco Baixo da Augusta, porque eles moravam na Rua Augusta e eles tiveram muito mais tempo de tranquilidade para fazer o disco, que era próximo, o estúdio, eles iam gravando de boa. E com toda essa movimentação que tinha na rua, as festas, as casas de show, por isso que o disco ele se torna até um pouco mais dançante, né? Não que não tivesse no disco anterior, mas ele é mais gritante. E eu acho até triste que a gente vai revelar um pouco isso sobre o Faixa Faixa, que ele meio que ele não consegue manter isso, mas enfim, o tempo todo, pelo menos. E o nome do disco vem disso, dessas casas de shows que eles frequentavam nessa época. Não só casa de show, né? Mas o Baixo Augusta é. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe, cara? Tem balada cara, tem boteco risca-faco, tem prostituição, tem cheirador, tem gente rica, tem gente. Então acho que muito esse lance do rato como rei, sabe? Porque isso vira muito fácil no Baixo Augusta ali, né? É um lugar que fica aberto até amanhecer, então às vezes o pessoal tá tomando mais pra cima, mais na parte alta da Augusta, até na Paulista, e vai descer no Baixo Augusta pra fazer um after, né? E é isso que você falou, os caras moraram sempre ali na região. Hoje até não moram mais, né? O próprio Beto Bruno já falou, foi nossa época, né? Porque os caras são 10 anos mais velhos que eu, né? Então, assim, já foi o tempo deles de encherem a lata e tudo mais, então eles não estão lá. Não sei, assim, o Beto Bruno acho que tá na Vila Mariana, eles estão em bairros mais campestres, digamos assim, né? Mas é bem isso que você falou, assim, sabe? É uma homenagem a você descer a Augusta, né? Que foi um marco na vida deles, de quando eles mudam para São Paulo. Eram figurinhas repetidas antes ali, você encarimbava os caras direto, sempre uniformizados, sempre vestido daquele jeito deles. Todos estilosos. Então, era o estilão deles. Com seus carninhos. Era estilo deles, assim, sempre anos 60. Eu confesso que eu vi a pesquisa e falava assim, sobre um estranhamento do som do álbum, porém eu acho que ele não acho que ele é tão estranho assim quanto você pegar o cinema, porque eu acho que eles têm similaridades, porque eu sempre gosto de fazer os paralelos com Beatles. Para mim, o Baixo Augusta ele é o Revolver do Cachorro Grande, porque para mim Psicodelirão é depois o Costa do Marfim, e o cinema ele é o Rubber Soul, e eles começam a ter mais influência, tipo Primal Scream, que é essa parte mais eletrônica, que eu até vi aqui uma pesquisa que eu tinha feito, que ele falava sobre para dar um traço a um produtor, que assim, né, começa com uma coisa meio Exile on the Main Street do Rolling Stones, meio 72, e vai até o Entertainment, né, que é o Gang of Four, de 79. Então ele tem essa mescla muito grande de sons, tipo, tanto uma coisa muito mais acústica e uma coisa muito mais reta pegada, né? E são essas duas assinaturas, tipo, o Mick Jagger que gosta uma coisa muito mais pop e dançante, e o Keith Richards uma coisa muito mais cru, né? Uhum. Cara, eu acho que, assim, isso eu já vi até eles falando, que desde o terceiro disco tem fã que tá... tem fã chegando e fã saindo da Cachorro Grande, né? Porque o terceiro disco chama Pista Livre, porque eles justamente gravaram um rolê mais dançante, perto do que eles faziam ali, né? Quebravam todos os instrumentos do palco e tudo mais. E aí, desde aí, todos os tempos, vem já essa conversa de Primal Screen, sabe? Daí o cinema também. Então eu acho que eles estavam tentando há muito tempo tudo isso, assim. E por mais que eu goste muito do cinema, eu acho que eles sempre acabavam derrapando um pouco para fazer um disco conceitual, o que deu certo no Costa do Marfim com o Educar, né? O vocalista do The Fala produziu esse disco também. E ele produz o último também, Electromod, mas aí eles... Eu não vou nem dizer que é culpa do disco, mas parece que não tinha mais clima e não correu bem, assim.
Uhum. Mas assim, eu acho que o Baixo Augusta, em alguns momentos ele consegue sim ser conceitual, porque eu acho que as faixas conversam. Acho que as faixas Uhum. conversam entre elas, na maioria das vezes, assim. Eu acho que principalmente do primeiro lado do disco. Acho que ali dava pra tocar inteirinho num purpurri, sabe? Assim, de uma vez, pega um, dois, três, vai e tocar o disco inteiro, sabe? De uma vez. Outra característica, né? Cachorro Grande esse disco, a gente fala melhor no faixa a faixa, mas conta também com vocais principais, né? Do Marcelo Gross e do Rodolfo Krieger. E coisa que foi marcada na Cachorro Grande, né? No final, contando a discografia, os 9 discos, todos os integrantes cantaram, né? Até no último disco, o Pedro Pelotas assumiu o vocal de uma faixa, assim. O Boizinho, o Batera, cantou no quarto e uma no quinto. Então, no final, assim, eles sempre quiseram fazer esse lance meio compartilhado aqui, de todos cantarem. Papo vai, papo vem. Agora vamos para o faixa faixa. Esse álbum tem um disco, vamos para o lado A. A famosa primeira faixa. Não entendo, não aguento. Eu ia dizer que acho ela bem, de certa forma, politizada. Quando eu estava fazendo a pesquisa, foi bem no dia da, do segundo turno. Então, para mim, é muito marcante o entendimento dele falar assim: olha, a gente está falando aqui no horário eleitoral para você o que a gente vai fazer, mas eles não ligam pra gente, como diria a introdução do Michael Jackson da música que ele veio no Brasil. E ela é toda retona, ela é um rockão, tem um teclado viajado em uns momentos. Eu gosto muito do efeito de voz, acho ela muito, muito boa como introdução. Legal você tocar nesse assunto, que assim, a Show Grande não é uma banda, seguindo exemplo do rock dos anos 60, da Jovem Guarda, ela não é uma banda de letras tão profundas, né? A voz funciona Uhum, mais como um instrumento, né, de sim. repetições. Mas sim, essa faixa tem um lado politizado. A única coisa que, assim, inclusive elogio para Cachorro Grande, Beto Bruno, Pedro Pelotas, o Gross, todos eles fora Bolsonaro, todos eles desde a época da Dilma já votavam, assim. Uhum. Tô na dúvida do Boizinho, o Batera, mas acho que foi Lula também. Ele era PSDBista, posso estar falando besteira, mas enfim, diante da situação, né? Ninguém pode votar num diabo desse, né? Mas, Uhum. só que nós estamos falando de 2011, né? Então não tinha uma polarização tão gigante assim. Então eu acho que a parte crítica dessa música ela é mais sobre todos esses políticos, entendeu? Você não tá tomando um lado assim, Uhum. mas Opa. né? Eu acho que ela é mais isso de você não aguentar você e tudo que mostra na TV. Eu acho uma faixa que assim, ela é bem original, Cachorro Grande nunca tinha feito nada parecido, sabe? Eu gosto do jeito que os três, né? As vozes vão entrando, começa com o Beto, vem o Rodolfo e depois o Gross, viram 3 camadas de vozes numa marcha, assim. Acho um puta rockão. Eu só não gosto muito da parte não aguento, não, em tempo. Eu acho que ali faltou um pouco de preguiça. Aliás, se teve um pouco de preguiça, sabe? Eles podiam de repente trabalhar melhor, ou nem por nada, só deixar o pam pam pararam pam 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 pam. Enfim, essa parte me incomoda um pouquinho, mas como música ela funciona e ao vivo ela tinha essa energia legal com os três cantando assim, eu tive a oportunidade de ver. Funciona legal e Não acho que sabia. é uma não sabia do que das vozes? Eu acho que, como eu sou uma pessoa que gosta muito de punk rock, então, às vezes, para mim, ela tem um momento mais destacado nessa parte do não entendo! E tem as baterias. Para mim, ela parece que é muito um grito que começa, tipo, vem a massa, parece até que é até as pessoas nas ruas gritando, então começa a crescer mais ainda. Então eu começo a viajar nela. Mas é porque eu gosto de. Às vezes eu não ligo de ela ser complexa na letra, então eu gosto dela por esse jeito. Mas enfim, eu gosto como ela começa mais declamada, depois ela fica desse jeito mais destacado, simples e forte. Oh, sim, sim. E destacar também o belo trabalho do Pedro Pelotas. Faz umas camadas de Sim. teclado muito legal. No final elas ficam bem alucinógenas, assim. Bem legal isso. Ela é bem misturada, tipo, entre um rock muito forte e psicodélico de um lado. Eu acho bem interessante, porque não fica, tipo, parecendo que são duas músicas muito diferentes. Elas se conversam na música, Hum. durante toda a música.
É. Segunda faixa, a bluseira, difícil de segurar. Essa música tem uma curiosidade bacana pra contar, que no estúdio, na gravação, o Beto Bruno fez todos os solos e o Marcelo Gross que fez as guitarras bases. Eles inverteram, né? Ela é uma música tocada em 2 guitarras, né? O Beto Bruno é canhoto, ele toca com uma guitarra para canhoto, que no caso é só, né, enfim, inverter as cordas, mas essa música aqui eu acho que ela não, ela é tudo, ela é um rock and roll star do Oasis, assim, sabe? Ela é sobre ser um roqueiro na Augusta. É tipo sobre uma situação de bebedeira. Talvez eles estão falando até de uma situação um pouco mais do passado, porque aquele já era um pouquinho melhor de vida, um pouquinho bem. Tá aquele lance de você ser roqueiro, sem muito dinheiro no bolso, se a bateria acaba, sabe? Eu gosto, cara. Tanto que ela foi o hit do disco, né? Ela foi a canção mais trabalhada, que mais tocou. Ela tem um quê de sem querer ser pretencioso, mas ela tem um quê de Rolling Stones ali na faixa, né? E curiosidade que, assim, tem umas... na gravação do disco, né? No assim não dá, assim não dá, assim não vai dar, o mundo vai difícil. Tem umas vozes femininas, né? Gravadas. E na ficha técnica do disco, uma dessas vozes foi gravada pela Denise Gadelha, que é há mais de 30 anos a companheira do Beto Bruno, uma artista plástica, né? Desde que. Quer dizer, segunda, que o Beto Bruno foi pai com 14 anos de idade, né? Mas não é dessa mulher que tá com ele há muito tempo, assim. E às vezes ele posta algumas coisas dela. Eu acho o trabalho dela bem legal, com fotografia. A capa do segundo disco, As Próximas Horas Vão Ser Muito Boa, que é uma capa bem interessante, é da Denise Gadelha também. Não sei se o Baixo Augusto, eu acho que não é dela, mas essa foto aqui, mas eu recomendo para quem estiver escutando aí o Bota o Disco, acompanhe o trabalho artístico da Denise Gadelha, que é bem bacana. Aliás, Samir, você podia falar um pouco da capa? Aliás, eu amo essa capa. Eu acho que porque é a famosa história de eu gosto de que tem capas, quando tem capas que me fazem me interessar pelo disco. E essa me fez interessar. Eu acho que eu gostei de toda a composição que ele tem, tirando todo o background sobre militar, mas eu acho a roupa bonita, que ela é uma coisa meio classuda, aí do nada uma cabeça de rato, eu falo, nossa, por que isso? E não, eu confesso que eu acho que a capa não tem nada a ver com o resto do álbum. Eu acho que eu nunca me questionei sobre alguma ligação, mas eu acho ela questionadora por si só. E você falou sobre a música, né? Ela é meio que sobre um surto, né? Eu acho. O cara perde tudo e ele meio que entra num estado de pânico, né? E eu acho muito bonito o estilo slap guitar dessa música. E ela novamente tem um momento que tem o refrão mais destacado e tudo mais. Sim, sobre a capa é aquilo que eu falei, né? Eu acho que é muito tentando representar o rei Hell, né? Ali da Augusta que acontece, né? Em que os ratos podem ser rei e os reis podem ser ratos, que é muita coisa acontecendo. Mas eu nunca li nada a respeito, essa é uma opinião minha só, assim. Não, mas eu gosto da interpretação. Acho que... Mas é isso mesmo, eu acho que essa faixa ela é uma... Assim, a essência da Cachorro Grande tá nessa faixa aqui. Eu acho que eles conseguem passar muito bem, assim, o que eles são uma banda de rock. Ela acabou, cara, esse disco, de certa forma, como essa faixa, ele acabou sendo meio esquecido conforme as turnês foram passando, né? Então, por exemplo, tem uma música do cinema, A Hora do Brasil, que até no show de despedida ela continuou, né? Como Era Bom, Costa do Marfim, porque assim, o show, a base são os discos primeiros, os clássicos, né? Mas músicas foram continuando, assim, e o Baixo Augusto, infelizmente, não aparecia muito no set, não, as canções. Essa aqui seria legal, por exemplo, pra ter nessa turnê de despedida, nesses 2 shows de despedida, né? A turnê já foi, mas acabou não rolando. Terceira faixa, a dançante esquizofrênica, tudo vai mudar. Eu falo sem dó, sem culpa. É a minha favorita. Ah, mas não tá errado, não. É uma boa faixa. Eu só acho assim, existem umas coisas que a Cachorro Grande faz que eu não entendo. Por exemplo, esse disco vazou antes, né? A gente foi ver o show e antes ela chamava assim,
o nome da música era Improvável, vírgula, não impossível. Eu acho muito melhor. E eles deixaram no final pra tudo vai mudar, assim, sabe? Que a frase principal pode ser improvável, mas não é impossível, né? Eu acho um rockão dançante, bem quase 7,9, assim, quase 80. O Pedro Pelotas brilha demais, né? O piano dele ali arrebenta. E aqui você vê, assim, já que muitas vezes esse disco, a Cachorro Grande parece fazer cover de si mesma, nesse caso eu acho que eles conseguem incorporar bem e sair dessa temática. Eu acho que essa ficou moderna, essa encaixou direitinho, sabe? Bela faixa. Eu avalto, eu gosto muito. Eu gosto muito do baixo, como ele é bem groovado. Engraçado que o baixo, ele até aparece mais nesse álbum, porém eu acho que essa é a música que ele tá assim, na tua cara, que é basicamente sobre um bom pé na bunda, tipo, ele meio que dizendo tchau pra essa pessoa e agora ele vai ser mais feliz e ela é bem raivosa. Eu gosto da metáfora sobre mudança, né? E, tipo, a gente diz muito sobre que as pessoas e situações não mudam, mas aí ela vem o refrão e eu acho que pode até ser improvável, mas não é impossível de acontecer, né? Eu, eu uso muito no futebol. Eu lembro da Libertadores de 2016. Eu torço pro São Paulo. Na semifinal, São Paulo tomou de 2-0 do Atlético Nacional aqui. Eu falei, puta que pariu, né? Daí, eu fiquei ouvindo o dia inteiro. Daí na próxima semana, improvável não é impossível. Acabou sendo impossível mesmo. Não passamos, mas era meio que um grito de coach, assim. Sim. Eu digo que essa é aquela tipo de faixa que você pode colocar ela pra. Se a festa tá desanimando, ela meio que levanta, porque ela é muito dançante. Pra mim, eu sempre me Legal, animo quando ela toca. legal, legal. Uma faixa que, embora fosse central na turnê do disco, depois acabou sendo esquecida também no futuro. Quarta faixa, auto-intitulada, a homenageada a Baixo Augusta, a Rua do Barulho. Eu tinha anotado aqui ele falando de alguém que vai ficar tipo, meio que ali no bar, se divertir, que se dane o resto. Ah, eu não sei porquê, eu não ligava, mas quando eu tava fazendo a pesquisa, eu tava lendo a letra e ficava, tipo, nossa, um pouquinho meio preocupador, tipo, a pessoa lá, tipo, não, dane-se, não vou sair do bar, eu não sei, a pessoa meio depressiva, quase em ponto alcoólico, em ponto de alcoolismo, mas tentei levar para um lado mais de tipo, gente, eu tô querendo me divertir, eu só quero estar aqui. Se você quer ser empata foda, vai buscar seu canto. Eu tô aqui me divertindo com meus amigos. Cara, assim, sobre o conceito da música, eu entendo um pouco ao contrário. Eu acho que a gente encontrava ali essa metrópole cosmopolita da Baixa Augusta ali, bastante gente assim, que é o cara que era o parceiro de farra, acabou passando dos limites, sabe? Hoje em dia ele tá bebendo demais, tá cheirado demais, sabe? Então ele não é isso. Eu nunca mais vi você no bar, mas ele tá no bar, ele tá num outro, assim, bebendo. Eu entendo um pouco sobre isso, assim. Essa canção eu não gosto dela, eu não gosto da voz do Beto Bruno dela, eu acho que ele canta mal ela ao vivo. Eu acho ela repetitiva, a letra dela eu acho preguiçosíssima, sabe? E eu fico ainda assim eu lamento um pouco porque o título é o título do disco, né? E tinha tudo pra ser um musicão, assim, porque Baixo Augusto é uma sacada legal de nome de música, né? O Beto Bruno também toca guitarra nela, né? Não entendo que essa música precisa de duas guitarras, sei lá, ela nem tem um refrão, o refrão é só um. Daí vai. Pananana, 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 pra mim, sei lá, talvez se ela fosse uma passagem de 1 minuto e meio, eu gostasse mais, assim. Ela tem esse negócio de começar a repetir muito no final. Ela tem quase 5 minutos, Tipo tá do Stones, né? 5 minutos e 22 de Mas faixa. eu confesso que eu gosto desse. Eu acho que ela não me chega a me incomodar tanto. Gosto do solo que ela tem, que se repete durante a música. Tipo, tem um riff muito gostoso. Eu acho que ela não chega a me incomodar tanto. Eu acho que só é um pouco isso, ficar preocupado pelo amigo que ele tá no bar. Tipo, como você falou, eu acho que me incomoda mais a história em si do que a estrutura da música. Entendo. Faz sentido. Quinta faixa,
Só você que não. Você que não. Tristonha. Só você que não, cara. Engraçado que assim, ela é uma faixa que durante muito tempo da minha vida ela passava desapercebida por mim, né? Eu acho que quando vazaram as músicas também, eu baixei assim, uma semana antes, ela também tinha outro nome mais legal. Eu acho que era Tá Todo Mundo Dançando o nome dela, eu achava mais legal também. Mas aí assim, eu vi numa live da Cachorro Grande pro show de São Paulo, que eles fizeram antes, né? Eles ficavam discutindo de músicas mais lado B, que eles gostavam, né? Aí o Beto Bruno, por exemplo, falou de Amanhã, do cinema. E o Gross falou dessa música. Ele falou, pô, sabe, tá todo mundo dançando, eu acho do caralho, que ele é um porradão de guitarra, assim. E assim, depois eu fui ver mesmo que instrumentalmente ela é uma música muito legal. O Beto naquela todo mundo dançando, todo mundo sorrindo, todo mundo acho que ele manda bem. Ela lembra um pouco a terceira, ela é filha, né? Se não é irmã da terceira faixa, né, do disco. Elas estão quase um purpurri ali. Mas acho um cacetão também, um belo trabalho do Boizinho. Elogiar a bateria é sempre complicado, porque hoje em dia existe muito software, né? A gente nunca se saber direito, mas é um belo trabalho de bateria do Boizinho aqui, tá? Eu gosto do fato dela. Antes eu não tinha me tocado, mas eu comecei a me identificar muito com ela pelo fato de antes, com essa fase antes da pandemia, sobre, tipo, parecia que eu me sentia muito. As mesmas caras, os mesmos rolês, e entrar num looping, né? Então, você ia no lugar e aí tem essa frase que ele fala: todo mundo é a mesma turma, o mesmo lugar, isso nunca vai mudar. E todo mundo tá dançando, só você que não. Todo mundo tá pirando, só que você que não. Porque tipo, as pessoas pareciam felizes e eu parecia que, eu não sei se eu não tava no lugar, ou no momento, bom, aí isso mudou com a volta do presencial, né? Do quase novo normal, né? De revalorizar essas coisas que, tipo, podia até estar repetido, mas era bom, porque você fazia as coisas ou ia nos lugares gostosos. Mas eu acho que é sobre alguém que meio que tá cansado da monotonia, né? Legal a tua. Legal, né, sua observação. Faz sentido mesmo. Eu só não sei se justamente. Talvez não seja monotonia a palavra, talvez seja mesmice. É isso, o cara tá tendo a Sim. oportunidade de dançar ali, mas ele não quer mais, ele quer fazer outra coisa, sabe? Não, é isso mesmo. Eu cito aqui quando eu morei. Lá, eu morei 10 anos em Brasília, né? Quantas vezes eu fui pra um rolê que, sei lá, a bebida era cara, a música não me agradava, mas é porque todos os meus amigos estavam indo pra lá, sabe? Brasília não é grande, né? É o que tinha pra fazer. E aqui em São Paulo isso nunca mais aconteceu quando eu vim pra cá, sabe? Por exemplo. Entendo. Mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela começa eu acho que ela é o último respiro desse lado um pouco mais dançante, rock and roll, que aí ela vem depois a sexta, que é a última, e muda um pouco, que era meio que a faixa meio que de transição pro lado B, que a gente vai falar agora. É isso mesmo. O lado A é mais conceitual. No B, enfim, a gente chega lá. Mas eu acho que em alguns momentos eles perdem. A tentativa é sempre boa, mas eles acabam perdendo a mão, assim, em alguns momentos. Sexta faixa, o campo de Moyango, corda bamba. Essa música cantada pelo Marcelo Gross, né? Seja a balada do disco, por mais que ela seja uma balada mais densa, assim, né? Uhum. E Strawberry Fields Forever. E é curioso que assim, o Marcelo Gross é o guitarrista da banda, né? Mas é uma música que daí as guitarras não chamam tanto a atenção com ele cantando, né? É uma música mais de violão e é isso, sabe? Fala-se muito sobre, eu acho que essa vida de adulto, sobre as inseguranças que a gente tem. Alguém da corda bamba olhou pra baixo e perguntou quem eu sou, sabe? O Gross talvez seja a letra mais interessante do disco também. A composição é do Gross também. E eu tive a oportunidade nesse show de abertura de estreia do Baixo Augusta, ver, mas depois nunca mais vi também. É uma pena, que eu acho que é uma faixa, né? Fica, de repente, o toca aí pro Gross, que tá em carreira solo aí, de repente toca ela, né? Se o Gross ouviu, bota o disco aí, o Gross, põe aí no seu setlist que vai ficar legal. Eu gosto do que você falou, eu não sei porque eu imagino muito uma pessoa que acordou na casa de alguém que ela não faz a mínima ideia. Ela ficou muito louca na noite passada e ela ainda tá um pouco levemente chapada, e aí ela olha
o espelho e ela meio que entra numa crise existencial muito ferrada. O que eu tô fazendo na vida? E aí ela dá uma entrada, diferença de clima, né? Do outro álbum, que ela é mais psicodelona, ela tem esses violões, o sintetizador. Eu gosto bastante dela. Eu gosto também, eu gosto. Ela do lado B talvez seja uma das melhores, assim. É uma faixa boa mesmo. Agora virando o disco, vamos para o lado B. Começando com a faixa melodiosa, voltar pro mesmo lugar. Volta, tá pro mesmo lugar, é uma música do Rodolfo Krieger, mas ele não cantou, né? O Beto Bruno assume os vocais, mas é composição do Rodolfo. Ela tem um... Eu acho assim, sabe, cara, ela... É aquilo lá, né? Toda banda de rock chega a um ponto que quer ser psicodélica, que é um pouco pro lado do George Harrison, né? Às vezes mais, às vezes menos. Eles já tinham feito em cinema, já tinham feito essas coisas todas assim. No cinema tem até uma música que tem cítara, né? Eu acho que aqui é isso mesmo, essa baladinha psicodélica, meio Kula Shaker, né? O Rodolfo gosta muito de Kula Shaker, assim. Tanto que no Costa do Marfim ele tem uma música que chama Crispian Mills, que é o nome do vocalista do Kula Shaker. E eu acho que ela até cumpre a função dela, assim. Eu gosto daquele lance. Aquilo é bem cachorro grande, eles sempre fazem. Na hora do refrão, eles ficarem falando no fundo, gravando várias vozes, assim. Eu acho que pra função dela, ela funciona no disco. Mas é. Acho que é mais aí também daqui. Ela vai entrar naquele um pouco naquele grupo que eu falei de que a tentativa é boa, o resultado nem tanto. Nessa aqui o resultado é até um pouco melhor, cumpre a função dela. Mas ela é gostosa mesmo. Agora eu falando dela, deu vontade de eu escutá-la. É a frase que o meu amigo sempre fala pra mim. A ideia foi boa, mas foi mal executada. É isso. Eu gosto dela. Tipo, ela é mais animada que a anterior. Ela me dá vontade de ficar dançando, girando. A letra fala sobre essa pessoa que tem que dar voltas e voltas e parece que tipo, ela meio que comete os mesmos erros e volta para esse lugar. E essa busca da própria verdade, até que ela fala de achar alguém, só que para mim ela não soa como uma pessoa física, ela meio que soa meio espiritual, tipo, mas talvez o fim que Não, a faz tentativa você entender melhor é você. E é tu mesmo, tipo. acho que é assim, eu acho que a tentativa é falar de um lance mais espiritual mesmo. Acho que tá no as camadas musicais você consegue absorver isso mesmo. Oitava faixa, a nonsense, os fantasmas do Natal. Eu gosto essa faixa engraçada assim. Essa faixa tem É. ela falha em tudo que ela tenta, mas eu gosto dela assim. Mas ela é ela não sei, ela tem uma letra, né, que até no começo, quando ele fala cabeça do meu pai, eu fiquei um tempo achando que era a cabeça do meu pau, sabe? Durante muito tempo escutando. Falei, mas o que ele tá falando, né? Mas ele cita, né, filmes aqui, o Beto Bruno gosta muito de cinema brasileiro, né? Ele cita Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? E... Mas é uma letra, é isso, sabe? Pra mim faltou um pouco na letra também, tipo... Só Stones do Brasil, ela sabe? É isso, né? Ela é a linguicinha do álbum, é que preenche o disco. É isso. Eu acho que tem muito disso. O Beto Bruno era um dos principais compositores da Cachorro Grande. O Gross também fazia bastante coisa. Quando o Rodolfo entra, o Boizinho começa a compor também. Os quatro ali. Eu acho que é a música que o Beto deve ter feito. Galera, eu gostei muito, sabe? O cara pegou um amor por ela e deu uma enchida de saco pra ela entrar no álbum, assim, sabe? Sim. Claro, isso eu tô achando. Às vezes eles acharam genial e eu tô falando bosta, não é isso? Mas. I don't know saber. Tipo, eu gosto da estrutura da música. Ela é bem mais folk, tem violão, tem um bandolim, mas eu confesso que não entendi nada e nem sei se tem alguma coisa para entender da letra. Quando eu fui ouvir de novo e falar, tá, vamos ver se eu consigo raciocinar, tipo, ir para um lugar mais racional. Então eu pensei, talvez é sobre alguma lembrança ruim de alguma festa de Natal, quando ele era criança, e ela querendo ser famosa, aí ela canta sobre os Stones, que tem os discos, aí imaginando que um dia ela vai ter uma banda, sei lá. Eu não sei se é sobre isso, mas é eu tentando achar lógica. Às vezes nem tem uma lógica, né? Mas enfim.
Eu também, assim, eu já pensei a respeito. Às vezes ela tá falando, ela é nostálgica, né? É uma música sobre nostalgia. Uhum. É de um Fantasmas do Natal passado sejam tipo lembranças amargas, nem necessariamente seja sobre o Natal, né? Porque ele vai citando umas coisas da cabeça do meu pai, né? O que o pai dele tava pensando na época sobre ele. Quem mandaria que os Rolling Isso. Stones tocariam no Ibirapuera, né? Então acho que isso é 90, começo dos anos 90, né? Eu acho que ele tá se referindo, mas realmente eu também, assim, eu tinha que me esforçar para entender. Então, assim, também não vou julgar, porque pode ser que seja uma reflexão bem pessoal dele, né? Faz sentido, mas Uhum. né, o que, que você me disse, se é pardal ou se é perdiz, sabe? Eu não consigo saber do que ele tá falando aqui. A maconha tava boa nesse dia. Bom. Dona Faixa, o rock certeiro volta nessa parte. Surreal. Cara, Surreal é uma canção bem assertiva, na minha opinião. Por mais que ela não tenha uma letra tão profunda, é mais uma das letras sobre ser um rockstar, mas aí ela tem aquele charme que o Rodolfo canta, né? Então, o Rodolfo Krieger, o baixista, né? Então, o Bruno faz uma guitarra dela assim. Eu acho ela bem Stones, bem rock and roll. Eu acho que o vocal combina muito bem do Rodolfo com ela. Eu acho ela na medida certa do jeito que ela vai. O Rodolfo aqui ia se apresentando um bom músico. No próximo disco, 2 discos depois, aliás, ele faz, pra mim, a melhor faixa do Rodolfo na Cachorro Grande, que subir é fácil, difícil é descer. É assim, nossa, você fica. E o Rodolfo hoje tá em Portugal, né, cara? Ele mudou pra lá, tanto que ele não veio nos 2 shows finais aqui de Porto Alegre e São Paulo. Ele não. Nossa. Que ele tá o lance de pandemia, não sei se ele não foi por isso tal. Ele tá com uma carreira solo já. Ele assina agora Rod Krieger. Ele tem o primeiro EP dele que é uma loucura, mas tá assim, nem sempre ele acerta também, mas tem, eu acho que se eu não me engano, tem participação, não sei se coprodução do Arnaldo Batista, sabe? Enfim, o Rodolfo ficou bastante amigo do Arnaldo, né? Nesse lance assim de trabalharem junto e tal. E também já fica aqui com o convite para conhecer. Aí em Portugal, o Rodolfo tá fazendo muita turnezinha, tipo em bar, em lugar menor, com uma mina de Portugal que chama Súria. Eu acho que é assim que pronuncia, eu não tenho certeza. E eu convido vocês para escutar, que também é um lance muito psicodélico, viagem, mas é só uma mina numa guitarra, assim, muito louco, assim. Gosto. Depois eu vou pesquisar. Não sabia que ele tinha uma carreira solo. Tem, só que Porque muitas vezes acaba que alguém da banda, eles não continuam com o músico tocando, eles ficam como produtor. E aí, mas se é o caso, então. Mas eu gosto dela porque ela fala sobre conexões que você não sabe explicar, né? Por isso até é surreal. O acontece e é uma sintonia que apenas acontece, ela é natural e eu gosto como ela é psicodélica e ao mesmo tempo bem hard rock. Tipo, isso acontece em outras faixas durante os discos, porque ele tem esses dois extremos. Ele tem um lado muito pesado e tem um viajadão ao mesmo tempo, e com os efeitos de voz no início, as guitarras bem marcadas. Gosto muito da faixa. Pena que ela se mistura meio estranho no meio do segundo, do lado B. Ela combina mais com a, mas você tocou num ponto que eu não lembrava, cara. E ela fica mais legal ao vivo, porque eu não curto muito esse reverb que colocaram no verso, sabe? Do Rodolfo cantando, né? Coloco o meu melhor casal. A voz tá com um reverb pra mim que ficou desnecessário. Ao vivo ele cantando cru, igual o refrão, fica bem mais legal. Décima faixa. Recuperando o nome do disco anterior. Cinema. Cara, assim, primeiro ela é sobra, né? Eles começaram a trabalhar no cinema, ela não entrou. Suspeitei. Por isso que ficou pra esse, assim, sabe? Tipo, Waiting for the Sun do Doors, né? Tipo, lançou só no outro álbum a música. Isso, tá. Isso. Tem mais caso também, que eu tinha lembrado de um outro dia qualquer do. Ai, enfim. Enfim. Da própria Cachorro Grande, né? O disco do Marcelo Grosso chama Use o Assento para Flutuar. Aí no Costa do Marfim tem uma música que chama Use o Assento para Flutuar, do Beto Bruno. Então, assim, é muito louco, mas essa faixa, assim, ela tem uma baita produção da Cachorro Grande, um piano bem down do
do Pedro Pelotas, bem para baixo, né? Assim, a tentativa de ser psicodélica funciona, apesar dela ter um arranjo. É um arranjo que fica psicodélico, mas ele é bem simples. Mas aí, pra mim, pra mim, teve muita preguiça do Beto Bruno na letra. Ele podia ter deixado essa música muito mais legal, sabe? São rimas fáceis, sabe? Aí você botou Godard só pra me incomodar. Os filmes que você sabe é muito. Cara, dava pra deixar essa música. Tira dois. Não precisa ter pressa, sabe? Se tranca num quarto, fica uma semana, um mês se for preciso escrever a música, não tem problema assim. Já podia. Mas assim, no. Da Cachorro Grande em 2014 tocou. Isso aí foi legal. Teve um especial com a Orquestra Ubra em Porto Alegre, quase não. Isso que eles deram mole, eles tinham que ter gravado um DVD nisso, que é a Orquestra, né, Sinfônica de Porto Alegre, né? Mas. E eles pegaram músicas diferentes, são 18 faixas, 19 faixas, e essa entrou com a orquestra, pra eles tocarem assim, né? E fica muito legal, cara. Funcionou muito bem assim com cordas. Ainda não ouvi, eu vi. Então não dá. O que dá é o seguinte: só tem assim, tem um vídeo gravado da plateia com os melhores momentos, assim. São todas as músicas um trechinho. Eles não gravaram esse direito. Tinha que ter posto só a equipe de filmagem, cara. O negócio é legal pra cacete, sabe? No começo, quando eu vi a primeira vez o disco, quando eu vi as primeiras vezes, eu achava muito estranho. É aí que vem a crítica que eu ia falar. Ele começa tão animado o disco, claro que pode ter as baladas no meio, só que ele desce de um jeito muito grande, assim, o ritmo do álbum. Essa música é muito mais lenta. Só que hoje eu gosto mais, claro, por outras questões, não por causa da letra, porque eu sei que a letra, como se eu concordo muito, sobre fraca, que é sobre um desfecho de um relacionamento, tipo, você gosta de feijão em cima, eu gosto do feijão embaixo. Tipo, eles começam a ter essas discussões meio que de gosto, um provocando o outro, acho que de forma até muito infantil, né? E falando dos filmes. Mas eu gosto muito como ela se torna épica no final, com o solo, da guitarra e tudo mais. Tirando a parte da letra, eu gosto muito da estrutura da música mesmo. Não, sim, de estrutura ela mas é que a gente não que seja um demérito, né? Mas tem que lembrar que quem faz é a produção, né? Que deixa ela desse jeito, assim. Sim. É por isso que. Pra mim faltou muito. 11ª faixa e última faixa desse disco, a swingada Mundo Diferente. Cara, Mundo Diferente tá aqui o exemplo em que a intenção é boa, a execução nem tanto. Porque o meu sonho também meu sonho também como musicista, que eu já tive banda de rock e tudo, é fazer uma música Primal Screen, né? Quem que não quer fazer um negócio desse? Só que é difícil pra cacete, cara. Você tem que ter a mão correta. E pra mim aqui, assim, não chegou, entendeu? Eles têm os elementos, eles têm a produção. A letra no verso é muito fraca. Muito fraca. No refrão melhora, no refrão eles chegam mais perto do efeito desejado, conforme ela vai repetindo no final pra manter. Mas aqui, essa aqui nunca foi executada ao vivo, né? Eu acho que ela tem muito sample, né? Muita bateria eletrônica. Acho que eles não deram conta aqui. É uma música de estúdio. Porque antes eu não comecei, é a famosa história, né? Às vezes a música não te bate porque você não está ouvindo no momento certo da vida, né? Então antes eu era meio, sei lá, e hoje eu cai a lágrima, tipo, ouvindo a letra, pelo fato que eu acho que é sobre, pra mim, ele fala muito sobre alguém que estava muito no corre da vida e não nota que tem uma pessoa muito legal ao seu lado, que te faz bem, só que você tá tão preocupado com tantas mil coisas da sua vida, que você deixa batido. E tem uma hora que ela fala, não dá mais pra eu estar junto com você. E, tipo, não é como se eles não se gostassem mais. É que nem a música do Magloire, né? Tipo, histórias se acabam, mas o amor não. E aí essa pessoa deixa ele e ele se remói, né? Tanto tempo distante e eu não consigo mais te esquecer. Então, gosto muito da melodia, que vai se tornando quando você valoriza alguém quando vai embora, né? Só valoriza. Cara, tá, não, beleza, o conceito eu acho que é esse mesmo, mas
para usar métricas melhores, sabe, na frase. É isso que as coisas foram melhorando e eu não sabe para mim. Uma banda no 6º álbum, entendeu? Faltou aqui, faltou. Mas mais uma vez eu repito, é uma coisa muito difícil de fazer musicalmente, assim. Fazer uma pegada, sabe? Eu não sei como é que essa música, se ela nasceu numa base de violão ou nasceu com uma brincadeira de estúdio. É muito difícil mesmo. Como eu disse, eu nunca consegui fazer nada parecido com, né, com coral, com, né, uma coisa cheia igual o Primal Scream. O Screamadelica também, né? Eu não sei se eu gosto. Eu falo assim que é muito engraçado quando você ouve uma banda e não necessariamente você não ouve desde o primeiro álbum, então tem coisas que você fica desconsiderando. Como você falou, a banda tá no seu 6º álbum, e às vezes você não nota essas coisas, você pensa muito só naquele álbum, né? Porque você tá ouvindo esse álbum. Você não tem um background do resto da banda. Mas eu não sei, eu acho que esse refrão no final ele fecha bem, porque ela vai meio que repetindo, meio que ele finaliza calmo. Tem álbuns que finalizam super na loucura, que nem como começou, e tem um que prefere acabar mais de boinha, que é o caso. Mas você tocou num ponto bom mesmo. O fechamento é bom. Como é que ela fecha o disco, o refrão. Eu gosto do refrão. Ali eu acho que eles acertaram ali mais um. Enfim, é isso. Fora que assim também. Ela se perdeu muito. Assim, o lado B já é um pouco perdido do álbum. Ela é perdida do lado B, ela é mais. Então, assim, é fogo, né? Mas eu entendo também, Pô, eu tô na pilha, eu tô no 6º álbum, tô maior pro cenário nacional, sabe? Então eu tenho a chance, eu vou tentar arriscar fazer umas coisas diferentes que eu sempre quis. Para finalizar o nosso podcast, a famosa frase que a gente finaliza que é: Gigola, você bota ou não bota esse disco aí de novo? Bota o disco aí, claro. Mais uma vez falando, gente, desculpa se eu fui meio ranzinza com algumas faixas, mas é porque eu sou grande fã da Cachorro Grande e esse feedback que eu dou é dentro do universo da Cachorro Grande, mas é lógico que eu boto, tá? Tá aqui com certeza. Eu não fico assim. É porque assim, eu sou bitolado, né? Eu tô sempre aqui com minha coleção de vinil do lado. Eu escuto álbuns, eu não escuto shuffle, né? Mas é difícil, sei lá, eu ficar 6 meses, o que é um bom número, sem ouvir esse disco, assim, sabe? Eu tô sempre escutando. Então bota o disco aí, bota o Baixo Augusta aí. Eu vou dizer que eu boto de novo, porque, como eu já falei, foi um álbum que eu conheci a Cachorro Grande. Eu gosto de muitos momentos, e eu acho que, de certa forma, eu acho que eu vou entendendo um pouco do conceito que eles queriam fazer sobre, tem esse lado aqui, o lado A, que ele é muito mais dançante, e a gente quer fazer esse outro lado B, que ele seja muito mais experimental, e é a famosa história, tipo, às vezes é um disco que eles queriam experimentar alguma coisa e no próximo acertar, né? E aí depois, como você falou, que cansados de ser cover deles mesmos, né? Aham. Tem depois um disco muito mais diferentão. Isso. E acho que é nisso mesmo. Acho que ele é um disco que eu gosto bastante e eu gosto de revisitar ele de vez em quando. Não, boa. Isso aí. E pra o Costa do Marfim, que daí é um trabalho que a Cachorro Grande acertou a mão com quase que 100% em tudo, assim, só existiu por causa do Baixo Augusta, né? Então é isso. Eles precisaram testar no Baixo Augusta antes pra ver o que eles precisavam pra fazer um disco como Costa do Marfim. Mas é claro também, gente, eu sou convidado aqui no Bota o Disco aí, e assim como no meu podcast, tudo que eu falo é minha opinião, tá? Vocês podem discordar, às vezes vocês podem achar a Costa do Marfim uma bosta, tá? Sabe? Não tem essa não, fica à vontade aí. Opinião é individual, não tem essa. Claro, desde que seja se você prefere Beatles ou Rolling Stones, né? Tem gente que anda defendendo aí que poder ser a favor de golpe militar, de ser racista, dizer que é opinião. Né? Não, isso não é opinião, gente, tá? Opinião é você. Opinião é você preferir o John Lennon ao Mick Jagger. Isso é opinião, sabe? Bom, finalizando nosso podcast, pode falar suas redes sociais para o pessoal conhecer mais o podcast do Podcalha. Obrigado. E outras curiosidades. Obrigado. Valeu, Samir. Valeu, Caveira. Obrigado pelo convite. Já agradecendo mais uma vez. Nosso podcast irmão aqui no
Nosso irmãozinho caçula só é caçula porque o Samir é mais novo, que eu acho que estreou até antes da gente. Não sei, mas é pro nosso irmãozinho aqui, a gente gosta muito de vocês. Hoje eu vim sozinho, né? Porque cachorro grande é uma coisa mais da minha área do que da do Daniel, mas um abraço pro meu sócio, irmão Daniel também. Se vocês puderem dar um chega mais no @Podcalha. A gente lança episódio todas as quinta-feiras, sabe? O foco é disco nacional, mas de vez em quando a gente faz uns especiais, faz umas quebradinhas, vai um pouco para um lado, vai um pouco para o outro. Então, o Samir, além de nosso amigo, também é nosso ouvinte. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado para vocês, ouvintes do Bota um Disco Aí. Queria aproveitar o espaço também, Samir, para lamentar hoje. Hoje a gente teve uma grande perda no universo da música, né? O querido Bebeto Alves faleceu. É um músico de. Eu não sei nem como chamar isso. É um rock chinelão porto-alegrense. Talvez seja isso, assim. O pai da Mel Lisboa faleceu hoje, novo, com 68 anos. Então, quem aí quiser dar uma escutada num som legal aí, Bebeto Alves é um noventista, oitentista, noventista do Rio Grande do Sul. Beleza? E mais uma vez, obrigado por ter chamado, cara. Você chame sempre que puder, eu tô aqui. Não vejo a hora. Aliás, o Podcalha tem um episódio sobre o Costa do Marfim, então acessem lá também para ouvir e todos os restos dos episódios. A gente mata daqui a pouco essa discografia da Cachorro Grande. Cada podcast vai fazendo um assim. Eu quero fazer isso no cinema depois. Bom, me chama pra ir ao cinema. Ah, eu prefiro Netflix. Patrocina a gente! Patrocina a gente! Bom, se você gosta de música, sempre lembre, bota o disco. Tu disco aí. Valeu, Caveira.